Começando agora a mentoria do Samuel, dando continuidade, na verdade, né? Ele já fez uma produção insana na semana passada, não sei se vocês vão lembrar, a gente trocou uma ideia muito bacana sobre o projeto que ele estava fazendo, que é o All I See, e vamos ver o que ele desenvolveu ao longo dessa semana. Bora lá, então. Olá, Marco. Olá, galera. Vamos ao que interessa, sem gracinha aqui. Pesquisei os diversos tipos de câmeras para jogos e a que mais se encaixa no meu, eu pensei que ainda é a câmera em terceira pessoa, pois permite a exploração total dos cenários e a possibilidade de diversos ângulos. Entretanto, uma excelente referência é o jogo It Takes Two, onde em determinadas partes do jogo a câmera muda, dando ainda mais dinamismo para a gameplay. Acredito que esse tipo de mecânica possa se aplicar a esse projeto em diferentes partes do universo. Câmera em terceira pessoa, top-down, plataforma. Cara, It Takes Two é uma ótima referência. Ele é um jogo que você, obviamente, né, você joga com duas pessoas e cada pessoa tem que fazer determinada parte de um puzzle para resolver parte de do cenário ali para poder avançar, né? Então, é uma ótima referência que realmente a gente tem diversas câmeras aqui, ó, os exemplos que ele colocou. Então, eu gostei da sua referência. Eu tinha pedido para o Samuel fazer uma pesquisa de como ele gostaria que o jogo se parecesse, porque muito da produção que ele vai desenvolver depende do que vai ser mostrado no jogo, né? Se a câmera for uma câmera vista de cima, não adianta ele ficar se preocupando muito com coisas que, sei lá, estariam escondidas em diferentes níveis, né? Então isso pode mudar muito como você vai desenvolver um cenário simplesmente por como a sua câmera vai interagir com a gameplay, né? Então, eu gostei da referência, eu acho que é um excelente jogo e vamos que vamos, tá? Espera aí que você já apanhou aqui. Mudei o nome do projeto para All I See. Então, é aquele trocadilho, né? Que seria, não sei a tradução correta, mas depois de 2 semaninhas a gente insistindo, né? De forma amigável, ele decidiu aí trocar o nome do projeto. Gostei. Que bom, All I See entrou na sua cabeça. Esse sou eu. Isso nunca aconteceria, tá? Só pra deixar claro, isso aqui é uma obra de ficção completa, porque, se eu não me engano, o Samuel é bem mais alto que eu, e ele ia, com certeza, ele que ia me bater, né? Nunca isso que aconteceria. Eu sou apenas um cidadão de 1,39 m e o Samuel tem, sei lá, 1,95 m. Então ele ia me espancar, na verdade, se eu tentasse fazer alguma gracinha nesse sentido. Então vamos lá. Bora, então eu também pedi para ele escolher uma região mais específica da cidade de São Paulo para a gente desenvolver esse cenário, até para ter um limite e não ficar desenvolvendo coisas de lugares muito distantes ou muito diferentes para tentar se aprofundar nesse conceito, né? Porque o conceito do jogo dele é um mapa de São Paulo que se alagou e foi meio que tomado por várias chuvas e ficou alagado, e aí isso modificou completamente a arquitetura do lugar, né? Então, esse desenvolvimento visual que ele está fazendo é bem baseado nisso. Só que se a gente não define muito bem esse escopo, pode ficar muito aleatório, sabe? A gente não. Elementos que estão muito acima da água, outros que estão muito abaixo, mas às vezes muito sem critério. Então, definir o escopo, né? Uma região de um mapa mais fechadinho, faz com que a gente agora entenda até a altitude de certas regiões para conseguir fazer um concept bem coerente, né? Que seria um segundo passo. Não é só fazer um concept bonito, mas coerente com a proposta do jogo dele, né? Então, de novo, é aquele a mais. Vale super a pena fazer isso. E que legal que você fez essa pesquisa. Eu queria até saber como que você fez essa pesquisa. Você pesquisou, tipo, chuva normal em São Paulo, que sempre alaga? Você pesquisou quais são as regiões que mais alagam, esse tipo de coisa? Tipo, o que que você fez de pesquisa de diferente para fazer esse mapinha aqui? Ou foi meio no improviso? Porque tem muitas questões de São Paulo que são meio mal resolvidas, né? Nesse sentido, tipo, asfaltaram um monte de lugar que não era para asfaltar, e isso destruiu muito o escoamento da água da própria cidade, assim, né? Então, inundação extrema é a parte mais escura, alta vegetação é a parte em verde, áreas alagadas, porém mais elevadas em relação ao nível do mar. São essas regiões aqui que estão mais à mostra do mapinha, né? Rios e lagos é esse verde água aí. Tá, essa parte aqui interna, beleza. Achei o mapa topográfico de São Paulo e as áreas que mais alagam. Perfeito, Samuel. Isso é o passo além que eu tinha pedido pra você, mano. Você fez algo muito da hora. É bacana a gente só fazer um concept bonito, né? Mas quando você entende, às vezes, o porquê que certas regiões alagam, isso dá uma outra dimensão, né? Tipo, pro jogo. Pô, da hora demais, cara. Bem legal mesmo. Bem legal. Local escolhido como região principal, Avenida Paulista, a Sé. Ótimo. Então temos o nosso escopo, a gente vai trabalhar nessa região aqui.
Bora, então, mais prédios foram feitos pelo Samuel. Vamos lá. Exploração de casas no bairro Bexiga, em São Paulo. Isso é muito legal, cara. Olha, temos um easter egg aqui, é isso mesmo? Temos mentoria se conversando ou é impressão minha, hein? Vamos lá, que deve ter mais aqui. Aparentemente ele tá escondendo coisas. Olha só, Faustinho aqui também. Tá errado, né? Isso aqui seria o Louquinho meu, né? Ó, Luquinhas. Olha só. Santos Mago. Vou matar o Arel. Que isso, gente? Legal, então, ó, Goblin, ó, Goblin. Referência aí ao quê? Vocês sabem, né? Hã? Samuel é um grande fã de Tyler, the Creator. Não. Sopa e Sapos, legal, cara. Muito legal. Vamos lá, mais uma, mais uma. Legal, parte de bexiga. Tem até um pouquinho da interface do jogo, né? A lâmpada iluminando. Interessante. Aplicação do design pensado para casas em um possível cenário para o jogo. Eu tenho algumas coisinhas para falar dessa imagem aqui, tá, Samuel? Então me lembra de voltar, por favor, porque eu acho que dá pra gente dar uma melhorada nessa imagem aqui, especialmente por causa da pintura, tá? Eu tenho algumas sugestões para te passar. Casa 17. Maria, não entre. Nação 2018. Várias referências que eu não entendi. Blocagem 3D. Olha só, cara, que legal. Primeiras explorações do sistema de acesso ao metrô. Ah, você vai desenvolver aquela ideia do metrô mesmo. Isso é ótimo, cara. A gente tinha falado na semana passada de quem sabe fazer uma área selada, que seria o metrô, que separasse um pouco dessa cidade que está alagada, né, que está inundada. Eu acho que seria um segundo nível ali de concept também muito interessante para aproveitar a parte de metrô de São Paulo que é tão desenvolvido, né? Quer dizer, sim, tão desenvolvido, podia ser muito melhor, mas comparado com o Bauru nem tem nada dessas coisas, né? Bauru, para quem não sabe, é o coração do nosso Brasil, né? Não sei se vocês estão familiarizados com. Não é apenas um lanche que vocês conhecem, mas é que falta um metrozinho aqui, entendeu? Primeiras explorações desse metrô, base do governo. Isso aqui é um sketchzinho bem cru, só para ele entender a planta do conceito que ele vai desenvolver. Show, a gente já volta nisso. Blocagem, mas exploração da cidade suspensa. Ah, isso é muito interessante, cara. Os locais de acesso ao governo são regidos pelo governo e não permitido a civis. Elevador de acesso ao subsolo. Sistema de vedação do subsolo. Exploração do subsolo de uma estação abandonada. Design base referente aos metrôs. Cara, ficaram muito bonitos esses designs, viu, Samuel? Eu gosto bastante da forma que você está reproduzindo esses concepts, que você está pintando e renderizando os concepts. Me lembra bastante o Alberto Mielgo, né, que é o cara que fez os concepts iniciais lá do Spider-Verse. Esse cara é sensacional. Eu gosto muito dessa simplicidade dos concepts, mas ao mesmo tempo nessas áreas que estão preenchidas, que seriam preenchidas só com um vazio, né, você coloca um pouquinho de ruído ali, um color dynamics, um pouquinho de variação de textura. Eu gosto muito, muito mesmo disso. Ó, tem alguns conceitos que ele desenvolveu que tem bastante essa vibe, ó. Mesmo as áreas que seriam as áreas mais simples desse ônibus aqui, ó, você percebe que ele coloca um ruído por dentro, uma variaçãozinha de matiz apenas, sem criar muitos valores. Fica muito bom, né? Até uma coisa que a gente podia conversar sobre esse acabamento que as pinturas do Alberto Mielgo têm, que eu acredito que valeria a pena você dar uma estudadinha, Samuel, para que você, quando for pintar um cenário mais complexo, tentar manter essa mesma qualidade na pintura, porque eu sinto que quando você faz uma pintura mais voltada para environment e coloca muitos elementos, começa a ficar um pouco sujo, sabe? A sua pintura. Mas nos concepts eu gosto bastante do resultado, tá? O acabamento fica bem bonitinho. Tem uma questão de linguagem mesmo, que eu acho que acaba, até da vegetação, que eu acho que mata um pouco a possibilidade de deixar isso aqui com um render de maior qualidade, sabe? E eu tenho algumas sugestões, se você puder depois. Metrô em funcionamento, porém de locais afastados e sem manutenção. Ó, essa sujeira mesmo que você colocou aqui, eu particularmente não gosto muito, sabe? Com aerógrafo, eu não gosto dessa mistura de linguagem que você criou, porque não parece algo proposital para representar uma sujeira ou uma tinta descascada. Eu não consigo compreender o que você quis reproduzir aqui, saca? Entrou em funcionamento, presente nos locais mais populosos e sem muito controle do governo. Então, ó, eu vou pegar essa imagem aqui e vou levar para o Photoshop. Tem a outra imagem que eu também tinha comentado, essa aqui, acho que vale a pena a gente levar. Talvez até essa. Assim como a gente estava vendo ali nos trabalhos do Alberto Mielgo,
Eu acredito que esse tipo de pintura com aerógrafo, na minha visão, você poderia restringir as formas internas do objeto, ao invés de vazar esses aerógrafos, né, essas transições muito suaves para fora da silhueta do seu objeto, sabe? Então, por exemplo, nessa região aqui, eu tentaria manter dentro da sua silhueta, se você for usar o aerógrafo, selecionar essa região e usar esse aerógrafo para criar transições suaves dentro da forma. Pode ser transição de matiz, pode ser transição um pouco de valor também. E nesse caso, eu acho que a Lasso Tool vai ser a sua melhor amiga, tá? Porque vai trazer um acabamento bem mais legal, assim, que combina com o tipo de pintura que você está fazendo. Então, Lasso Tool e aerógrafo dentro. Porque senão, eu acredito que você acaba gerando uma linguagem que não condiz muito com até os conceitos que você estava desenvolvendo, sabe? Preservar essas hard edges de mudança de plano ou mudança de um objeto para o outro, eu acho que vai deixar muito mais interessante o seu trabalho. E com, de novo, um acabamento muito mais precioso aqui, ó. Até para tirar a linha, sabe? Deixar esse contraste acontecer naturalmente. Porque quanto mais aerógrafo você consegue, você coloca aqui, o que eu sinto é insegurança. Para ser bem sincero, insegurança de você criar contraste de uma forma para outra, sabe? Olha como o acabamento fica muito superior. O que seria um efeito de aerógrafo? Cara, você já viu um aerógrafo? É isso aqui, ó. É você usar tipo um pincel de airbrush. É que eu traduzo airbrush para aerógrafo. Mas é esse pincel extremamente suave, com as bordas bem suaves na transição, tá? Só que no caso do Samuel, eu acho que ele tá usando um pouco de forma sem muita disciplina, sabe? Tá só usando a torta direita, sabe? E quebra um pouco a linguagem que ele estava gerando, que eu acho tão interessante para aquele metrô, para outras áreas, que usa um pouco dessa dinâmica de textura. Tipo, isso aqui para mim tinha que ser uma ótima referência de acabamento para você. Se pauta por isso, entendeu? Voltando aqui, ó, você percebe que na transição a gente tem transições bem duras de uma forma para outra. Porém, quando ele vai usar esse efeito de airbrush, né, de aerógrafo, ele pode colocar na área que está batendo luz muito direta para criar um baixo contraste. E é um efeito de luz. Mas se você usar isso em todos os lugares, você perde essa intenção, sabe? Por isso que eu estou falando que parece que é uma forma indisciplinada que você está usando em todos os lugares. Então, tentar usar para dar esse efeito bloom, mas de forma bem mais sutil e, quem sabe, com uma layer de screen ou uma layer de linear dodge, bem pontual, eu acho que vai ficar legal. E, dentro desse teu tipo de pintura, usar isso junto com o ruído fica bacana demais. Então, ao invés de você usar um pincel como esse que eu estou usando, quem sabe dar uma mexida nesse pincel para criar um noise, né? Ativar esse noisezinho aqui, eu acho que pode dar uns efeitos bem mais interessantes pro tipo de pintura que você está fazendo, tá vendo? Em vez de ficar aquela pintura perfeita, você vai criar um ruído que também vai te gerar algumas texturas interessantes. Então, olha a diferença. Com o ruído aplicado e sem ruído. É só você ligar essa opção aqui de noise no seu pincel. Ele já vai trazer essa sujeirinha nas suas transições mais suaves, tá? Eu acho que na sua pintura, para ter uma qualidade alta, precisa desse acabamento extra, sabe? Mesmo que você não produza um desenho a mais, que nem você está fazendo, e passa um dia a mais para fazer essa pintura mais bem feita, vale super a pena. Porque eu tô assumindo que você usou o mesmo tempo para fazer os dois tipos de desenho. Acho que vale a pena passar um pouco mais de tempo, porque essa aqui é uma pintura que as pessoas elas acabam ficando mais tempo observando e tal, sabe? E aí, uma outra coisa que eu queria falar, tá? Só encerramos esse assunto, que é um pouco pontual. Agora, nesse aqui. Uma coisa que eu sinto falta nessas visões do cenário do seu jogo é pensar um pouco melhor na iluminação. Porque, da forma que tá aqui, ela tá uma representação muito crua, com uma luz meio genérica, sabe? Tipo, uma luz de dia, bum, aí você colocou. Será que esse local tão úmido, ele vai ter essa luz da mesma forma interagindo com o objeto? Será que a gente não conseguiria pensar em uma luz que orientasse o seu personagem ou o player, a pessoa que estiver jogando esse jogo, orientasse o caminho desse player para acessar essa casa ou para encontrar algum objeto interessante nessa casa? O que vai tornar essa casa especial no meio do seu cenário?
Por que que o player sentiria interesse de invadir essa casa para procurar alguma coisa ou alguma outra parada? Tenta também estudar para a próxima semana alguns outros cenários de jogo e como que os desenvolvedores utilizam da luz para contar as suas histórias. Não só você pintar e falar que isso aqui tem que ser verde e aquilo tem que ser amarelo. Eu acho que valeria muito mais a pena você pegar e dar um estudo mais aprofundado e passar mais tempo nessas pinturas. Ó, então eu peguei algumas imagens que são muito tristes, né? De algumas vilas que sofreram alagamento e tal, mas a gente consegue aprender um pouco com essas referências e até, quem sabe, trazer um pouco dessa mesma vibe pro jogo, sabe? Por quê? O que que eu tô sentindo vendo a sua imagem e a sua produção nesse momento? O jogo, ele tá muito coloridão, sabe? Ele tá muito vivo. Eu não gosto de falar disso, assim, sabe? Tipo, dessa forma, mas ele tá muito feliz, entendeu? Mas eu sinto que você poderia usar muito mais de tons acinzentados ou passear um pouquinho mais no slider de saturação para deixar mais saturado onde você quer que as pessoas cheguem, sabe? Mas eu acho que essa vibe muito coloridona é quase Moana, exatamente. Eu não sei se é tão interessante assim para um jogo fala sobre uma cidade inundada, sabe? É claro que você ainda tem que gerar imagens bonitas e que chamem a atenção das pessoas e que não afaste, né, o player para um jogo só muito dark. Mas eu acredito que tem uma certa sutileza que você pode utilizar nas suas imagens que vai trazer essa mesma ideia e utilizar essa saturação que eu tô falando como um recurso mesmo. Então eu acho que o Last of Us é uma referência que ele trouxe até nas primeiras semanas, mas eu acredito que dá pra você pensar um pouco mais nessa direção de arte mesmo que você quer pro jogo. Será que ela vai ser toda azul? Só azul? Será que a gente não pode trazer um pouco mais uma sobriedade de leve nesse jogo pra saturar onde precisa, ou talvez o seu próprio personagem ser colorido e o resto ser mais sóbrio? A gente pode brincar com a dicotomia, sabe? Ó, essa imagem aqui, ela dá um drop blues, então ela deixa tudo bem acinzentadão. Nesse caso, a gente poderia criar uma dicotomia do personagem ser colorido ou alguma outra coisa que vai criar uma direção de arte mais única, entendeu? Ele vai ser a parte azul, ou ele vai deixar um rastro azul por onde ele passa, mas aonde ele chega vai estar acinzentado. Eu acho que tem alguma coisa que a gente pode fazer nessa direção de arte, ou pelo menos eu tô aqui para sugerir isso, que vai fazer com que crie algo mais especial para esse jogo, para não ser só tudo muito feliz e muito colorido, entendeu? Ele vai trazer, talvez, essa cor, alguma coisinha a mais, um extra, sabe? Nesse pensamento. E a mesma coisa para a luz. Eu acho que se a gente pensar que isso aqui é uma luz, que é um lugar até mais sóbrio, vou escurecer um pouco, ó. O pessoal tá falando de BioShock. Eu não conheço muito esses jogos, pessoal, mas eu já vi algumas coisas de BioShock. Acho que o Dishonored também é bem legal, mas o BioShock acho que tem uma questão de ser úmido mesmo, né? Tem essa questão assim de água e tal. Então a gente pode brincar com a luz para direcionar o olhar do jogador. Já que isso aqui é uma ideia para você mostrar como que vai ser o gameplay, a gente pode, pelo menos, experimentar. Mesmo que o resultado final do jogo não seja assim. Mas a gente com certeza pode ter esse luxo de experimentar um pouquinho mais. Ah, o BioShock é dentro da água, né? Pode crer. A gente pode experimentar um pouquinho mais com a direção de arte para encontrar esse caminho, sabe? Eu posso estar errado só, eu posso estar falando uma asneira e alguém colocando um comentário genial no YouTube vai te dar uma solução super legal, ou você vai quebrar a cabeça um pouquinho aí e vai encontrar também uma solução genial e tal. Talvez fazer uns raios aqui. Quando a gente fala de jogo, e se for um jogo tridimensional, uma outra coisa que ajuda, uma dica geral assim para vocês que estão desenvolvendo concept para jogo, galera, algumas empresas elas gostam muito de testar a tecnologia, né? Então, se você percebe uma tendência na tecnologia, por exemplo, esses raios de sol, que algumas. Como que chama aquela tecnologia da NVIDIA, pessoal? Que faz bouncing light muito perfeito, ray tracing. Obrigado, Manuel. Então, algumas empresas elas acabam colocando dinheiro e investem em ideias de jogos que vão utilizar dessas tecnologias mais novas para mostrar a potência ali do ray tracing das novas RTX e Brabbers, saca? Então, olha que interessante. Se você tiver também um combo de bom desenvolvimento visual, que ao mesmo tempo você consegue utilizar dessas novas tecnologias e mostrar isso dentro do seu concept, cara, é muito bacana, porque de verdade tem jogos que são criados só para mostrar esse desenvolvimento tecnológico, né?
Então, por exemplo, assim, ó, a gente pode brincar com... Eu vou escurecer essa parte, e aí a gente pode tentar pensar, beleza, o que o Ray Tracing traz de uma novidade bacana? Que eu estava falando, Bouncing Light, então por que não a gente trabalhar um pouquinho a mais nessas Bouncing Lights? Também é um ótimo guia para você pensar na direção de arte. Claro que não é apenas isso, né? Mas é uma parada legal de ter em mente, sabe? Então trazer, por exemplo, um pouco desse azul na parte inferior do prédio, ao invés de iluminar ele de frente, pô, por que não? É algo que pode ficar super legal. Enche o olho, exatamente. Claro que você não pode deixar apenas o capitalismo moldar a sua direção de arte, mas é uma forma legal de você propor ideias novas ou pensar um pouquinho à frente, saca? É, beleza? Não sei se ficou confuso aí a ideia. Mas isso, entender até as próprias limitações tecnológicas do momento que a gente vive, isso é super legal, né? Pra desenvolver conceito de jogo e tal. Não só ficar achando que dá pra fazer 1 bilhão de coisas, às vezes não dá, né? Depende do tamanho da empresa que for desenvolver, de qual tecnologia elas possuem. Às vezes você está desenvolvendo uma parada e você vê que na engine tal eles estão desenvolvendo algo muito específico que você pode conciliar dentro dos seus conceitos. Isso é super massa, né? Então eu vou trazer os azuis apenas nas Bouncing Lights, ao invés de deixar todo o fundo azul. E aí a gente pode brincar com a luz vinda do céu. E eu vou usar o aerógrafo, mas você vai perceber que eu vou usar ele de uma forma muito mais sutil, tá? Ó, então é como se tivesse uma luz invadindo essa janela aqui, ó. E essas folhagens. Então a gente dá uma escurecida meio que geral e traz um foco de luz para essa janela aqui, ó, como se tivesse algo importante ali. Quando você tira a atenção das outras áreas e chama a atenção para algo muito específico, por exemplo, o possível caminho que o player pode fazer, tipo, ele vai ter que subir nesse galho para depois pular aqui, depois pular em outro lugar, sabe? São sutilezas de desenvolvimento de jogo que eu acho que são lindas, sabe? De explorar. E, de novo, a luz vai te ajudar a contar uma história melhor. Faz sentido? Olha que bacana que fica, ó. Já tava bonito, a galera já tava impressionada, né? Mas olha que bacana a diferença. Como ela tá muito mais... Eu não quero usar a palavra genérica, mas eu tô... Tá me faltando as palavras hoje, assim, sabe? Tipo, não é genérica, é muito direto, assim, sabe? Tipo, ah, esse é o prédio, bum! Aí você pintou ele com tudo claro. Não pensou no storytelling, no desenvolvimento do próprio jogo, de como isso pode interagir com o player, entendeu? É algo muito simples, mas que eu acho que vale a pena você trabalhar um pouquinho mais para tirar as linhas dessa pintura, simplificar as suas edges e usar essas transições suaves de um jeito bem mais sutil para contar mais histórias utilizando a sua iluminação, as luzes, beleza? Até nas áreas que não bate muita luz, pensando já nisso, você pode fazer com que surja mais musgos, aonde o player não vai conseguir subir porque ele vai escorregar no musgo. Esse tipo de coisa é bem da hora de ser trabalhado, entendeu? A área de sombra, que não bate luz, mas é muito úmido, musgo, certeiro. Pode até ter, sei lá, uns cogumelos, umas paradas assim, sabe? Dentro do seu conceito. A área que está iluminada, as árvores, elas vão buscar por aquele feixe de luz. Isso tudo faz parte do seu trabalho para pensar o cenário, entendeu? Enriquece muito o storytelling, enriquece muito o seu conceito, tá bom? Eu acho que é a mesma coisa aqui, ó, que eu tava querendo dizer. Tá vendo como eu acho que essas luzes, elas estão muito fortes. A pincelada que você fez aqui, ela tá muito lisa, sendo que o tipo de pintura que você tá fazendo, eu gosto muito mais de quando você usa variação de matiz muito sutil, não cria muitos valores e tem um certo ruído nas transições que você gera. Então, se isso aqui tivesse só um noise, aquele que eu te mostrei no pincel suave, já vai dar um grau muito da hora para essa pintura aqui. Então, acho que valeria a pena você voltar. Coloca algumas pinturas do Alberto Mielgo do lado, só para você entender o nível de qualidade que você consegue chegar, tá? Eu passaria um pouquinho mais de tempo desenvolvendo essas pinturas, avançando um pouco mais. Você já produziu muito sketch.
Acho que vale a pena a gente parar um pouquinho, desenvolver com mais calma essas pinturas, para poder só postar depois, sabe? Tipo, até aqui voltar definindo um pouquinho melhor essas transições dos galhos, das árvores, tirar um pouco dessas linhas aqui, criar soluções mais interessantes para essa sujeira, para essa ferrugem. Eu tenho aqui uma outra referência, ó, que eu queria mostrar, de áreas úmidas e mais alagadas também, que para mim são soluções bem interessantes para colocar no lugar dessas sujeiras que você colocou, ó, no metrô. Quer ver? Acho que essa aqui tá melhor até. Eu não sei o que é isso, tá? De novo, não sei se é ferrugem, eu não consigo identificar. Então, procurar por referências melhores que mostrem exatamente o que você quer reproduzir pode ser uma boa. Mas eu acho que dava para você colocar um pouco desses escorridos aqui, né? Que a chuva acaba gerando. Esse envelhecimento do próprio metrô, né? Do vagão. Mais escuro mesmo, né? Essa questão de você deteriorar os elementos vem muito de uma camada sobre camada sobre camada sobre camada, né? Você vai ter que pensar dessa forma. Você vai ter que adicionar uma camada de uma textura ou um padrão que você desenvolveu. Aí você vai adicionar uma camada por cima desse padrão e você vai criando camadas e camadas. Quem sabe até usar uma Smudge Tool para arrastar. Aonde a água pode acumular e ela não vai ter para onde escoar, ela gera essas manchas na pintura, né? Uma outra dica bem legal para você procurar como você pode pensar essas formas de deterioração na pintura. Tem um tipo de pintura em miniatura que a galera faz agora assim no aerógrafo de verdade, no pincel, que chama aging, que é tipo envelhecimento. Tem várias formas de você fazer isso numa miniatura, mas eu procuraria, se eu fosse você, miniaturas de personagens do Warhammer, onde eles têm umas armaduras bem metálicas e tal, só que a galera faz o envelhecimento dos personagens, dos robôs do Warhammer, e é bem legal de você ver o processo de aging, porque eles criam camadas e camadas e camadas para fazer uma pintura até mais realista, e eles falam sobre o que vai fazer o convencimento sobre ser um metal envelhecido ou não. É muito específico, mas eu acho bem legal. Vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Tem vários canais no YouTube de miniatura, né? Eu vou mostrar uma primeira foto que não tem nada a ver com Warhammer, mas olha que interessante, ó. Tipo, o cara pegou essas madeiras que, sei lá se isso aqui era palito de sorvete, tá ligado? E pra fazer com que isso aqui parecesse envelhecido, ó, tem essa pintura na parte de baixo, que é como se fosse a madeira meio mofada, úmida, saca? Então é esse processo de aging. E tem muito vídeo no YouTube sobre isso, tá? Muito, muito, muito vídeo. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês as miniaturas que eu falei. Ó, tá vendo o processo de aging aqui, ó? Escorrendo no escudo, essa ferrugem escorrendo, a capa suja. Então, todo esse processo de envelhecimento é muito da hora que a galera faz. Tem várias técnicas pra fazer isso com, tipo, tinta a óleo por cima de tinta acrílica, enfim, eu não vou entrar nisso, mas é só pra você saber que existe esse universo que pode ser uma maneira inusitada de você conseguir referências pra esse tipo de trabalho, tá bom? E tem muito disso pra cenário, especificamente. Então, é bem legal mesmo de você dar uma pesquisada. Certo? Eu esqueci de alguma coisa? Eu falei pra você me lembrar de tantas paradas e eu acabei... Acho que eu falei que eu ia voltar nisso, né? Mas eu acho que vale a pena você continuar desenvolvendo essa ideia, até nessa questão de você brincar com a saturação, escolher uma cor que seja bem, bem limpa, que essa cidade que tá suspensa, que ninguém pode chegar, ela não vai ser tão suja quanto a outra parte. Ela vai... Talvez ela possa ter adornos mais dourados, sabe? Um negócio bem diferentão da área subterrânea, que é mais cinza, que é mais cor terrosa. Você pode também brincar na questão de direção de arte, no contraste entre as duas regiões para o player saber exatamente onde ele está durante o jogo. Qual é a região que ele vai estar? Se é uma região com cores mais frias, pode ser na área suspensa. Regiões com áreas com cores mais quentes, terrosas, é na área alagada. Áreas mais escuras, com luzes vermelhas ou luzes laranjas, ele vai estar dentro do metrô. Então, esse tipo de pensamento na direção de arte é muito, muito da hora para você fazer, Samuel. Mas, no geral, ótima produção nessa semana.
muito bacana. De novo, eu acho que vale super a pena você parar um pouquinho e continuar desenvolvendo esses trabalhos para deixar eles muito legais para você postar. Só, tipo, peças que você se orgulha mesmo, assim. Todas as peças que você for postar, elas te dão um orgulho porque você passou bastante tempo. Beleza? Alguma dúvida? Mas por mim, ó, até esse Eu quero momento, ó, aplausos. aplausos para o Samuel, porque, cara, Mais muito legal. alto. Adorei as explorações aqui de sketch, de frente, ficou muito bacana mesmo. Esses aqui eu acho que você pode manter a linha, tá? Pra deixar claro. Acho que é mais nesses aqui que eu tiraria um pouco de linha, trabalharia mais nessa iluminação, uma pintura um pouco mais bem pensada, tá bom? Boa, anotei tudo aqui. Beleza então, Samuel. Valeu, mano. Continua produzindo. Eu tô adorando esse projeto, acho que ele tá indo pra um caminho muito bacana e eu espero que essa direção aqui esteja fazendo sentido pra você. Beleza, meu querido? Vamos que vamos, então. Boa produção aí, mano.